Fala galera, beleza? Estamos de volta então com um vídeo de tutorial, tá? Para quem não me conhece, então, meu nome é Matheus e eu tô aqui hoje então para mostrar para vocês aí como fazer uma determinada funcionalidade dentro da plataforma, tá? Então, o que que eu quero fazer hoje, tá? Eu quero criar aqui com vocês, né? Não que eu vou criar junto, eu vou mostrar como foi feito, tá? Que são atalhos, tá? Para quando não existe um registro ali dentro de uma tela, né? Por exemplo, aqui, eu quero criar aqui um pedido de venda, ok? E aí eu quero informar uma transportadora, só que essa transportadora não existe ainda no meu sistema. E para não precisar fechar o formulário, ir lá na parte de pessoas, por exemplo, e aí cadastrar, eu vou mostrar aqui como a gente pode fazer isso, com um atalho, digamos assim, tá? Então, qual que é a ideia? Tenho aqui a minha transportadora, vou clicar aqui no mais, tá? Eu caio aqui para um cadastro de pessoa, transportadora teste 01, tá? Tipo de cliente, eu vou botar física, qualquer documento aqui, e eu vou escolher aqui um fornecedor e eu vou marcar aqui, ó, transportadora, tá? Aqui nesse meu sistema aqui é dessa forma que eu defino aí os grupos, tá? Aqui é o Mini RP Buildercasts, tá bom? Então, vou clicar aqui no botão salvar e aí ele já me atualizou essa compra e setou para mim aqui a transportadora, tá? Eu também fiz algo bem similar a isso aqui em relação aqui à minha janela de busca de cliente, tá? Então, dentro da minha janela de busca de cliente, eu adicionei esse botão aqui, ó, de novo cliente. Então, quando eu clicar nesse botão aqui, eu vou fechar essa janela de busca e eu vou abrir, então, o cadastro de pessoa, tá? Então, eu vou clicar aqui e aí eu vou cadastrar aqui uma pessoa. Vou botar aqui, ó, cliente 25. Então, física, qualquer documento, uma categoria aqui, consumidor final, e vou marcar aqui o grupo de cliente, tá? Vou clicar aqui no botão salvar e automaticamente, então, ele já preencheu aqui o ID do cliente e trouxe o nome dele aqui para mim. Se aqui foi como se eu tivesse clicado aqui nesse botão de selecionar, tá? Então, a ideia desse vídeo é mostrar como fazer essa funcionalidade de abrir uma tela e fazer esse cadastro e popular uma combo, ou aqui no caso, uma SIC, tá bom? Então, vamos aqui para dentro do Med Builder, tá? Então, aqui a gente tem o nosso sistema. Eu vou abrir, então, aqui o meu cadastro de pessoa, tá? O pessoa form. Eu vou abrir aqui também o pedido venda form, que são, que são as telas que a gente vai, né? Eu vou mostrar que a gente usou aqui nesse exemplo. Então, pessoa form, pedido venda form e a nossa janela de busca, tá? Então, a SIC aqui, cliente SIC Window. Aí, maravilha, abriu. Então, vamos começar pela SIC, tá? Como a gente faz para fazer isso aqui funcionar, tá? Então, na nossa SIC, tá aqui ela, né? Novo cliente, estou com ela aberta. Eu criei um botão, tá? Então, eu vim aqui no mais e eu adicionei aqui um link, tá? Que é um atalho, digamos assim, para mim abrir, então, uma página, tá? Nesse link que eu criei, eu configurei uma ação de página, mas não escolhendo a página diretamente, tá? Eu cliquei aqui na nova ação e eu escolhi o meu controller e eu escrevi o nome do meu método, tá? Então, aqui a gente cria um método chamado onShow from seek, tá? É um padrão que eu adotei aqui para lembrar que, tipo, esse método aqui ele está vindo de uma chamada de uma seek, tá? Então, aqui no meu pessoa form, vou acessar aqui o modo código e eu vou descer bem no final, na parte onde a gente pode criar as nossas funções, tá? Então, aqui está a minha função, meu public function onShow from seek, tá? Tenho aqui meus parâmetros, tá? Então, o que que a gente faz aqui dentro deste método? Eu fecho a minha seek, tá? Fecho aquela janela, está aberta. E aqui, então, eu estou pegando do formulário um campo escondido, tá? Então, aqui no meu pessoa form, eu tenho aqui um campo chamado from seek form name, tá? Já vou explicar por que esse nome, form name, o que que faz, tá? Só vou adiantar que para o outro botão de cadastrar, eu tenho um from page e eu tenho um from page field, tá bom? Então, aqui são outros dois campos e aqui a gente tem o específico para seek, tá? Então, vamos lá. Eu estou aqui na minha SIC, eu vou abrir aqui meu inspecionar elemento, vamos analisar o request que está sendo feito quando eu clico no novo cliente. Olha só, cliquei aqui no novo cliente, vou abrir o request
e eu vou olhar aqui o payload, tá? Que são as informações que são enviadas para o servidor na hora que a gente clica no botão, ok? Então aqui, ó, o que que a gente pode analisar, tá? A SIC, ela tem, né, uma especificidade dela, que são campos que a gente, parâmetros que a gente define na criação da SIC, tá? SIC field, SIC filter, SIC hash, tá? Isso aqui está criptografado, tudo mais. Isso aqui é usado internamente pela SIC. Entretanto, esses parâmetros eles são passados para os demais actions que tem dentro da SIC. E com isso a gente consegue obter aqui ó, o form name, tá? Esse form name que está vindo aqui, que a SIC está mandando, é o form no qual essa SIC foi, ah, digamos assim, ela foi instanciada, ela foi chamada ali dentro. Então, ela foi chamada dentro do formulário de pedido de venda, tá? Lembrando que esse form name aqui é o nome do formulário que é criado de forma automática, tá? Então, a gente vai ter uma tag form aqui dentro do nosso HTML, ok? Que é esse nome aqui, tá? Então, cliquei no meu novo cliente, eu tenho aqui, então, ah, essa informação aqui. E essa informação aqui é útil para a gente saber que quando eu salvar esse cliente, né, essa pessoa, eu tenho que mandar informações para esse formulário aqui, tá? E é isso que foi feito, tá? Então, a gente vai popular o fromSeek form name, tá? Porque essa informação está vindo por parâmetro. Por isso eu criei esse método específico para SICs, tá? Que essa seria a forma que a gente consegue trabalhar aqui na SIC. Poderíamos fazer de outras formas? Poderíamos, tá? Poderíamos passar outros parâmetros e tudo mais. Só que aí eu resolvi criar esse botão lá, esse atalho, e chamar essa função aqui, tá? Então eu estou pegando do meu formulário, a listForm getField, me devolve aqui, no caso, este campo, tá? Aquele campo escondido, eu seto um valor nele do form name, tá? Poderia ter feito isso de outra forma também. A gente poderia ter simplesmente estar populando ele pela tela, né? Então eu poderia vir aqui no valor padrão e colocar aqui né, um parâmetro, tá? Mas eu resolvi deixar no código para ficar bem explicado, né, como a gente pode fazer isso, ok? Beleza. Então populamos esse valor no formulário e agora quando você for salvar, esse valor sempre vai estar indo junto, né? Então se a gente vier aqui agora, clicarmos no nosso botão de salvar, a gente vai ver aqui então método onSave, e está aqui, ó, from seek form name, então a gente consegue ver o data, né, as informações que estão sendo enviadas para o servidor, beleza? Então, seguindo na explicação, agora vem a parte importante, que é quando a gente salva, tá? Então a gente pode ir aqui no método onSave. No método onSave, depois que eu fechei a minha transação, que eu salvei essa pessoa, tá? Aí aqui eu tenho aqui algumas verificações que precisam ser feitas e algo específico também. Quando a gente está trabalhando dessa forma aqui, reaproveitando um cadastro, porque esse cadastro aqui eu estou reaproveitando o cadastro de pessoa forma que já tinha no meu sistema, tá? Eu poderia também ter criado um cadastro específico só para cadastrar algo quando vem, por exemplo, de uma SIC, tá? Mas nesse caso aqui eu resolvi então reaproveitar este mesmo formulário, ok? Então, a primeira coisa que eu tive que fazer aqui é vir aqui nas propriedades do formulário e remover, no caso, a ação após salvar, tá? Porque senão ele estaria sempre me mandando para uma listagem a fechar tudo que está aberto, tá? Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente faz, a gente remove essa ação e aí a gente vai ter que fazer ela de forma manual, tá? Então, voltando aqui no nosso onSave, vamos ver aqui no final dele. Então, vamos lá. Se existir, então, o fromSeek form name, tá? A gente vai criar aqui um objeto, cliente ID, cliente nome, definimos, tá? As propriedades e mandamos para esse formulário aqui as informações. Então, data, fromSeek form name e passa o objeto. Algo importante falar é que se você for reaproveitar, por exemplo, esse mesmo formulário com essa questão da SIC em várias outras partes do teu sistema, talvez será necessário você fazer uma verificação aqui, se esse form for igual a tal form, eu altero, né, o cliente ID e o cliente nome, porque isso aqui são os campos, tá? Que foram definidos, né, o nome dos campos que foram definidos aqui, ó. Cliente ID e o cliente nome.
tá? Então tem que ter esse cuidado aqui, é muito importante essa parte, tá bom? E aqui a gente faz um, né, deforma o send data e manda os dados para o formulário aqui via JavaScript e vai popular. E aqui então a gente tem o nome do formulário lá, que é o meu formulário, meu pedido de venda, meu pedido de venda form, tá? Então se eu vier aqui, vamos ver o que ele está fazendo, tá? Eu gosto de mostrar o que está acontecendo por baixo, tá? Então vamos colocar aqui o documento, vamos escolher aqui um fornecedor, cliente, não, é consumidor final, cliente, beleza, eu vou salvar, vou abrir aqui o request. Se eu clicar em response, tá? A gente consegue ver o que ele fez, ó. Então tá aqui, ó, tform send data, cliente ID 7. Então ele faz ah, pelo nome do campo do formulário e pelo ID também, tá? O name e o ID do campo, tá? Então aqui ele fez um para o cliente ID e um para o cliente nome, tá bom? É isso que ele acabou fazendo aqui e populou pra gente certinho, tá? E aí fez aqui. Então, essa aqui é para SIC, tá? É assim que a gente pode fazer quando a gente quer trabalhar com uma SIC, um botão de cadastrar dentro da SIC que vai fechar a SIC e aí, no caso, vai informar o valor na SIC dessa tela, tá bom? A outra forma que a gente pode fazer é com um botãozinho de mais, tá? Você clica no botão aqui e aí esse botão vai passar alguns parâmetros específicos lá para esse formulário que está sendo aberto para a gente conseguir, né, saber o que tem que fazer, tá? Então, como é que foi feito aqui, tá? Então, vamos lá. Pedido venda form, tá? Eu tenho aqui a minha transportadora, botei um botãozinho de mais, tá? Um T-button, tá? Então, botão direito aqui, T-button, ok? Ou você pode vir aqui pelo mais e T-button, tá? Tem as duas formas, ok? Então, beleza, estou com o meu T-button aqui, vou clicar nele. Para esse aqui, o que que eu fiz, tá? Eu defini uma ação de página da mesma forma que da outra. Escolho o controller, aqui tem autocomplete, tá? Pessoa form, ok? E o método, eu criei um método novo lá, que é o onShow nova pessoa, tá? Não aproveitei o método da SIC, deixei ele específico para SIC e criei um outro para botões, digamos assim, tá? Neste caso aqui em específico, o que que deu para fazer, tá? Então, aqui nesse meu mais, eu adicionei parâmetros, tá? Então, o primeiro parâmetro é o from page, tá? Aqui ele. O nome do parâmetro é from page e o valor do parâmetro, tá? Eu coloquei pedido venda form, que é o nome da minha classe de controle aqui, ok? Nos parâmetros customizados, eu coloquei aqui a chave, que é o parâmetro, from page field, transportador ID. Qual que é a ideia desse from page field, tá? É saber qual campo eu vou querer popular na tela depois, tá? Qual que seria a ideia disso aqui? É para mim poder reaproveitar, né, esse formulário em várias partes do sistema onde eu estaria ah, alterando aqui, tendo vários nomes de campos, por exemplo, tá? Poderia não ter colocado isso aqui, ter trabalhado só com o formulário, né? Então, aí fica o seu critério. Eu estou mostrando aqui uma forma de fazer, beleza? Aí, então, vamos lá. Quando eu clicar aqui no meu botão de mais, está indo então está chamando o meu pessoa form, passando por parâmetro aqui no caso, então, o from page, né? E o from page field, tá? Claro, e também todos os campos do formulário. Só que o que a gente quer aqui é apenas esses dois aqui, ó. From page e from page field, tá bom? Então, voltando aqui no Builder, abrindo aqui agora o Pessoa Form, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei os campos do formulário e setei os valores neles, tá? Então, coloquei o From Page, coloquei o From Page Field, tá? Então, a gente pode ver aqui, relembrando, temos dois campos escondidos para isso, tá? Porque esses valores precisam ficar em tela para a gente saber o que fazer na hora de salvar. Na hora que a gente vai salvar, então, aqui no final, o que que foi feito, tá? Eu tenho aquele meu if inicial from seek, tá? Não é este. Eu criei aqui um else if que verifica, tá? Ah, o from page é o pedido venda form? É o pedido venda form. Ah, o from page field é o transportador ID? É o transportador ID, né? Então, poderia ter feito diferente também, ter feito só assim, tá? Poderia ter tentado fazer algo mais mágico, mas aí ficaria muito
como é que eu posso dizer assim, obscuro o que está acontecendo, tem outras formas de fazer. Só que, por exemplo, no caso da transportadora, eu precisava fazer um if para saber que é um campo de transportadora, porque eu tenho que fazer um carregamento apenas de transportadoras naquele campo, né? Então, por isso eu preciso saber qual campo eu quero popular, tá bom? Então aqui a gente cria um objeto, tá? Defino o atributo transportador ID, passo o ID dessa pessoa que eu recém criei. Aqui eu estou criando um critério, tá? Esse critério aqui vai fazer um subselect lá na minha tabela de pessoa-grupo para pegar todas as pessoas que pertencem ao grupo de transportadora e eu carrego então essas pessoas pelo ID aqui, ok? Eu chamo aqui um método da classe tdbcombo, que é o reload from model, ele recebe alguns parâmetros, que é o nome do formulário. Então, dentro dos formulários criados aqui pelo builder, por exemplo, pedido via da form, a gente tem uma função aqui, ó, que é o getFormName, tá? O getFormName, então, ele retorna, né, o nome do meu formulário, tá? Que é o nome do formulário que a gente precisa para utilizar, para enviar os dados para a tela, ok? Então, voltando aqui na pessoa form, tá? Então, reload from model, nome do meu formulário que eu quero popular, aquele campo, o nome do campo que eu vou popular, que é o transportador ID, eu aproveitei aqui. Eu tenho que informar a base de dados para ele buscar as informações do banco de dados, então usei o self database. Aqui no caso é a minha classe de modelo, tá? Então tem que colocar o P grande que é de pessoa. O ID do registro, o nome que é a descrição do meu valor, tá? E aqui então ordeno pelo nome e chamo o meu critério, ok? Depois, então, a gente faz um tform send-data, então passamos aqui o nome do formulário novamente e o objeto. Então, esta linha aqui vai gerar um código-fonte em JavaScript para popular, para refazer, no caso, para recarregar a combo de transportadora, e a linha de baixo, então, vai setar o valor que a gente já recém cadastrou, tá bom? E se eu não cair em nenhuma dessas duas condições, a gente faz um load page, que era o padrão que eu tinha antes, que era abrir a listagem, né? Voltar para a listagem de pessoas, ok? Deixa eu salvar aqui. Então, vamos lá. Vou cadastrar um novo. Ah, não tem a transportadora que eu quero. Vou clicar no mais. Transportadora 001. Cliente é um físico. Tipo de cliente, categoria. Vai ser um fornecedor. Esse cara tá aqui que ele é uma transportadora. Tá? Vou clicar aqui no salvar. Pronto. Recarregou minha combo e setou para mim a minha transportadora. Tá? Então a ideia desse vídeo era mostrar como a gente faz esses atalhos, tá? Talvez vocês já sabiam como fazer, talvez não. Assim ficou mais claro de como fazer. Até existe um tutorial dentro da ferramenta que mostra como fazer isso aqui. Mas um vídeo é bacana, fica bem explicado, você acaba aprendendo a fazer bem isso aqui, tá? Esse exemplo aqui ele foi feito em cima do projeto MiniRP Buildercasts, então eu estarei atualizando o projeto com este exemplo aqui. Então você vai poder clonar novamente o projeto para ver como foi feito, né, essa funcionalidade, esse exemplo aqui que eu acabei fazendo, beleza? Então por hoje era isso, né, nesse vídeo é isso aí, tá? Talvez o próximo vídeo vai ser em relação a criar uma API, tá? Um endpoint, para salvar um mestre detalhe, tá? Eu acho que isso a gente não fez ainda, então, como salvar um mestre detalhe através de uma API, tá? Do endpoint de uma API, por exemplo, eu quero salvar um pedido de venda e eu tenho meus itens, né? Como é que eu faço essa função? Beleza? Então, até o próximo vídeo. Vamos lá.